Até que ponto o coração do atleta ele é considerado saudável ou não? Eu decidi fazer esse vídeo baseado na aula que tivemos agora do Sírio-Libanês, ministrada pelo Dr. Leopoldo, uma aula fantástica sobre a avaliação do coração no atleta. E eu lembrei de um caso de um paciente meu que vinha no processo de emagrecimento, né? Ele é um paciente muito obeso, começou o uso do Mounjaro, iniciou testosterona e outros esteroides por conta própria, com um segmento com um médico anterior que não tinha feito uma avaliação cardiológica completa. Então eu acabei pedindo uma avaliação do ecocardiograma com strain para ele. E o que nós percebemos? Eu já citei esse caso uma outra vez porque o coração do atleta, na verdade das pessoas que treinam, ele sofre adaptação. Então tem uma analogia que o Leopoldo utilizou brilhante. Se você pega um carro ou uma moto, qualquer veículo automóvel, e você todo dia vai para o seu trabalho, vai para o hospital, vai para a academia, e você fica forçando esse motor, em algum momento ele vai desgastar, ele vai envelhecer, ele vai perder eficiência e potência. O que é diferente do coração. Se todo dia você der uma pequena sobrecarga no coração, ele se adapta, ele melhora e ele fica mais eficiente para executar aquela atividade que você está exigindo para ele. Então, se você pega uma pessoa que inicia na musculação e ela começa levantando supino de 10 quilos, ela vai hipertrofiar o músculo do peito, ombros e tríceps, até o momento que aqueles 10 quilos no supino para 12 repetições fica fácil de fazer. E aí, se ela não aumentar a sobrecarga, a musculatura fica tão eficiente em executar aquele movimento que ela começa a diminuir o volume depois, porque ele faz menos esforço para uma mesma eficiência. Então, para você não chegar nesse platô e perder a sua capacidade de desenvolvimento, você tem que fazer uma nova sobrecarga. Então, ou você aumenta o peso, ou você aumenta a repetição, ou você adiciona um biset, ou faz um cluster set. Pro aeróbico é diferente. Se você, por exemplo, vai para uma esteira, você faz ali a corrida num pace de 6,5, 7, que seria mais ou menos 1 km para cada 7 minutos, e você fica no batimento ali de 140, 150, 160, porque você está descondicionado. Com o tempo, você vai ver que nesse pace de 7, o seu batimento que médio antes, que era 160, cai para 150, 140, 130, ou seja, seu coração vai ficando mais eficiente. E essas adaptações elas vão ocorrendo ao longo do tempo. E a nossa grande dúvida é, quando nós avaliamos o coração do atleta, nós vemos algumas alterações no exames como ressonância, ecocardiograma com strain, regiões de fibrose, nós vemos aumento de arritmias. E a nossa dúvida é, será que existe uma predisposição, uma piora do risco cardiovascular no paciente que treina em excesso? Quanto de treino que seria prejudicial? Vamos comentar um pouco disso nesse vídeo. Eu queria trazer um caso pessoal que eu atendi no consultório e que me deixou triste, porque eu acabei perdendo o segmento desse paciente. Se você caiu de paraquedas nesse canal, meu nome é João Diniz, eu sou médico e eu elevo e faço a gestão de saúde e performance de atletas, mas também de pessoas comuns que querem chegar no próximo nível. E eu vou trazer um caso de consultório para vocês. Esse é um paciente de 31 anos. É um paciente que veio num processo de emagrecimento. Ele estava sobrepeso, obeso. Perdão, ele estava obeso. A IMC maior que 40, quase 180 quilos. E ele começou o acompanhamento médico, fez o uso do Mounjaro durante um bom tempo e fez uso de alguns outros esteroides também e estimulantes. E ele começou a treinar musculação, perdeu muito peso com a musculação e depois acabou optando para ir para o ciclismo também e outros aeróbicos, outros endurance. E esse atleta, esse paciente meu, ele não tinha feito uma avaliação cardiológica completa com o médico anterior, então eu decidi começar a investigação. Pedi o eletrocardiograma, pedi o ecocardiograma também, pedi um teste ergométrico, visto que é um paciente de alto risco cardiovascular, lembra? É um paciente que era obeso e agora está com obesidade em remissão. Ele não deixou de ser obeso, a obesidade entrou em remissão. E era
um usuário de esteroide em dose suprafisiológica. Por si só, isso já encaixa esse cara no alto risco cardiovascular. E fazendo a avaliação inicial, coisas que vieram alteradas no exame dele, além do eletrocardiograma, eu queria focar hoje no ecocardiograma, que é um exame que faz um ultrassom do coração em que ele vê toda a morfologia, ou seja, a forma do coração. E nesse paciente em específico, vocês podem ver, ele tinha um septo de 15 milímetros e uma parede inferior de 13. O que isso quer dizer? Quando a gente faz o ecocardiograma, nós conseguimos medir a espessura do coração. É como se eu medisse o tamanho do bíceps com a fita métrica. Só que no coração é feito com ecocardiograma. E esse bíceps dele, entre aspas, está muito aumentado para o volume de treino que ele fazia. É como se você esperasse ter um bíceps do Arnold Schwarzenegger fazendo rosca direta com 10 quilos. Isso não vai acontecer. Tem vídeo do Arnold fazendo uma rosca concentrada com 50 quilos, um dumbbell de 50 quilos para fazer rosca concentrada. Então faz sentido ele ter 55 centímetros de braço? Faz, porque ele levanta muito peso. Agora faz sentido ele ter 55 centímetros de braço fazendo uma rosca alternada com um cotonete, que é aquele halteres que não chega nem a 10 quilos? Não. Então o primeiro ponto e a nossa grande dificuldade na cardiologia do esporte é diferenciar o que é o coração do atleta do que é um coração patológico. Essa é a primeira dificuldade. Mas nós temos alguns parâmetros e esse paciente em específico, por mais que ele tivesse uma carga de treino muito grande, acima de 10 horas semanais, ele desenvolveu uma hipertrofia do septo desproporcional ao tempo de treinamento e uma hipertrofia do septo que ultrapassa os 13 milímetros. Ele não é um atleta afro-americano, antes que algum colega pergunte, porque nos afro-americanos nós podemos esticar até 16 milímetros de septo. Porque o paciente negro ele tem essa tendência a ter uma hipertrofia maior do coração do que o caucasiano. Mas não era o caso dele. Então ele tinha uma hipertrofia de septo de 15 milímetros, ou seja, maior que 13. E eu orientei a ele a fazer uma investigação mais aprofundada. E a próxima investigação que eu queria fazer era com a ressonância magnética. Para quê? Para ver se esse septo, essa assimetria entre o septo e parede inferior e esse septo aumentado não era por conta de uma principal cardiopatia que nós temos que leva à morte súbita, que é a miocardiopatia hipertrófica. O próprio nome já diz, miocárdio, músculo do coração, hipertrófica, crescimento. Então, é uma apatia, uma doença de crescimento do coração. Esse crescimento, você pode pensar, poxa, mas se o cara está treinando e ele tem uma doença que favorece a hipertrofia, isso não seria bom? Não, porque esse crescimento da miocardiopatia é patológico, não é de fibra muscular, é de fibra de colágeno, fibrose. E essa fibrose, ela pode levar a, primeiro, arritmias, que pode levar ao risco de morte súbita. E essa hipertrofia patológica, imagina que o septo é uma parede que divide o lado direito e esquerdo do coração. Quando ele cresce de forma desordenada e o coração contrai, esse septo ele pode obstruir a saída do sangue do ventrículo esquerdo, que é a principal fonte de bombeamento, a principal câmara de bombeamento do sangue para todo o corpo. Então essa hipertrofia ela empurra a parede a ponto de poder causar obstrução. E essa obstrução também pode trazer uma série de sinais e sintomas e prejuízo à saúde do paciente. Então eu orientei esse cara a fazer essa investigação com a ressonância para poder nós descartarmos o problema mais sério. E lembrando, ele era um paciente obeso, que está em remissão, usuário de anabolizante crônico. Então, fui fazer a avaliação cardiológica também. Tem a diretriz agora publicada em 2025 das 5 maiores sociedades, a BESO, SBD, que é a de diabetes, a SBEM de endocrinologia, a de cardiologia e também a ABS. Juntaram um grupo de especialistas e definiram como que a gente avalia o risco cardiovascular no paciente que é obeso, que está com obesidade ou sobrepeso. Colocaram toda a diretriz, vou deixar aqui o link na descrição. E eu já comentei sobre isso no meu Instagram. Se você também quiser aprender um pouco mais, conteúdo mais rápido, mais superficial, @DocDiniz. Mas vamos lá.
qual foi a avaliação inicial que eu queria fazer para ele? Primeiro, estratificação de risco cardiovascular. Então, Doppler de carótidas. Pro paciente, segundo recomendação da diretriz, todo paciente obeso acima dos seus 18 anos tem obrigatoriamente que fazer um exame que é chamado score de cálcio, que é para ver se tem algum grau de calcificação, principalmente de coronárias, porque isso reestratifica esse paciente e muda as metas de colesterol, principalmente de LDL. E foi um dos exames que eu pedi, obviamente, para ele. Pedi uma ressonância magnética para poder nós investigarmos esse septo. Então, essa alteração que esse paciente apresentou, diante de tantas comorbidades e de uma falta de tempo de treino suficiente, ele treinava um ano, um pouco mais de um ano, pouco tempo de treino para ter tanta hipertrofia. É como se você quisesse virar o Arnold Schwarzenegger daqui para o final do próximo ano. Você saindo de um quadro de obesidade. Você sedentário, sem fazer nada, vai sair daqui para o próximo ano e vai virar um Arnold Schwarzenegger. Você pode tomar o quanto de esteroide for, você nunca vai conseguir. Que era exatamente o meu receio. Por que esse coração cresceu tanto e de forma desproporcional ao crescimento muscular e volume de treino que ele apresentava? Então, eu pedi essa investigação um pouco mais completa. Infelizmente, ele não conseguiu fazer por questões de custos. Ele achou que não era viável naquele momento. Pediu uma segunda opinião de um outro especialista que falou que era completamente normal essas alterações. Mas, publicado até agora, em 2025, no British Journal de Ecocardiografia, né? O jornal britânico de imagem, ele publicou essa avaliação ecocardiográfica nos atletas. Eu vou deixar aqui o link na descrição também. E eu queria até... Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. E aqui, ó. Quem tiver interesse. E ele coloca as diferentes modalidades, né? A avaliação do ultrassom, o ecocardiograma com o strain, que inclusive é uma outra avaliação muito importante que eu faço com todos os atletas e usuários de anabolizante, porque nós conseguimos detectar de forma precoce as alterações. E olha que interessante que ele coloca no guideline, que atletas ou avaliação, quando nós temos qualquer parede, N-wall, thickness, qualquer parede, acima de 13 milímetros ou 16 milímetros quando é atleta negro, que é black acting, né? Aquele atleta negro. Então, maior ou igual a 13 milímetros nos manda basicamente fazer a complementação da investigação. Isso inclui a avaliação do strain e, diante de algumas alterações, nós temos que avaliar também a função do ventrículo direito. E isso, considerado fisiológico, patológico e tanto aqui. E aí ele coloca para fazer exame de imagem em 3D e, inclusive, coloca também como a avaliação por ressonância magnética. E uma das opções que nós podemos fazer para tirar essa dúvida no caso desse paciente, vamos lá, voltar para esse caso. João, o paciente não tem condição de fazer ressonância porque é um exame muito caro. O que nós podemos fazer? Destreinar o paciente. Então, a gente reduz o volume e a intensidade do treino, em média ali uns 50% pelo menos, de tempo e intensidade de treino por pelo menos 12 semanas. Fez isso, repete o ecocardiograma e vê se houve melhora, uma diminuição do septo. Se houve, beleza, era uma hipertrofia fisiológica do exercício. Se não houve essa redução do septo, atenção, provavelmente é alguma cardiopatia hipertrófica ou alguma outra alteração que não reverteu com o destreinamento. De preferência, nós podemos descondicionar também, ou seja, o cara ficar 100% parado. Mas nós sabemos que isso é muito difícil para quem já está acostumado com, cara, rotina de treinar. Hoje se eu tivesse uma alteração dessa, dificilmente eu iria parar 100% os treinos. Mas eu teria que reduzir sim carga, quando eu falo carga de musculação, carga, intensidade, volume de treino eu teria que reduzir também. De novo apareceu essas alterações no vídeo. Obrigado, Apple, por me ajudar. Mas eu reduziria volume, então diminuiria o número de horas de aeróbico, horas de treino de musculação e também reduziria carga em exercício para ver se ocorreria melhora dessas alterações.
Então, toda essa avaliação cardíaca que a gente faz, primeiro, é uma avaliação aprofundada. Isso que eu estou falando para vocês, posso perguntar, o seu médico fez esse tipo de avaliação? O que eu estou comentando aqui hoje é o que nós aprendemos na especialização lá na USP. É a oportunidade que a gente tem de aprender no Hospital das Clínicas, de aprender no Instituto do Coração, de aprender no Sírio-Libanês. Esse tipo de alteração é um conteúdo aprofundado que somente o especialista ele tem conhecimento dessa área. Mas, para quem lida com a medicina esportiva e acha que várzea, que é uma coisa simples, ela é simples de fé e fato se você não investigar. Se eu pegasse esse paciente obeso, em uso de anabolizante, em uso de Mounjaro, poxa, ele perdeu peso, ele secou, ótimo, resultado feito. Investigar mais para quê? Já deu o resultado que ele queria. Mas quem lida com atletas, quem tem expertise, quem estuda, quem tem conhecimento da área de cardiologia do esporte, entende, opa, esse é um paciente que veio de um quadro de obesidade, está em uso de anabolizante, ele precisa ser melhor estratificado. Porque esse cara, por mais que ele esteja muito melhor e com uma rotina muito mais saudável hoje, daqui a 10 anos, esse cara pode infartar. E ele tem muito mais chance de infartar do que alguém que nunca foi obeso, do que alguém que nunca usou anabolizante. E se esse cara já tem alterações hoje, eu preciso fazer o quê? Tratar hoje o mais precoce possível para evitar que daqui a 5, 10 anos ele tenha um problema mais sério. Um evento cardiovascular adverso grave. Um infarto, um AVC, uma trombose, uma doença arterial obstrutiva periférica, uma arritmia que pode levar a uma morte súbita. Então, a investigação que eu inicio hoje é pensando no futuro desse cara. Porque ele não vai querer mais, depois que ele engata num hábito, numa rotina de treino, ele não vai querer daqui a 10, 15 anos infartar, ficar com insuficiência cardíaca e nunca mais conseguir treinar. Ele não quer. Ele vai querer chegar ao quê? Nos seus 60, 70, 80 anos ativo, fisicamente bem, forte, podendo cuidar dos seus netos, seus bisnetos, quem sabe. É isso que esse cara quer. É isso que o paciente que me busca hoje ele quer. Ele fala assim, João, eu só quero duas coisas. Eu quero longevidade e qualidade de vida. Pronto. Eu só quero isso. Eu não quero ficar velho com 75, 80 anos, dependendo de um andador, de uma muleta, dependendo de alguém para poder me limpar, para me dar banho. Eu não quero isso. Eu quero chegar no meu 70 e correr com meu neto no Ibirapuera e brincar com ele, estar ativo, estar lúcido, orientado, cabeça boa. Não quer estar depressivo, ansioso, sobrepeso, obeso, com limitação, dores. Meu paciente não quer isso. E para ele chegar numa idade dessa, com tanta qualidade de vida, só fazer atividade física e dieta não é suficiente. Não é suficiente. Ele precisa monitorizar a saúde, porque mesmo atletas, mesmo pessoas que se preocupam com a sua saúde desde muito jovem, ainda assim desenvolvem problemas. E Iker Casillas, goleiro, que jogou muito tempo no Real Madrid, goleiro titular da Espanha durante muitos anos, teve um infarto durante o treino. E era um atleta, com a rotina regrada desde muito jovem, desde a categoria de base, quando ele jogava. E ele infartou. E eu garanto para vocês que ele era um cara que certamente deveria ter um auxílio médico. E mesmo assim teve problema. Agora imagina aquela pessoa que não teve essa rotina a vida toda, que quer começar agora e que não faz uma avaliação médica inicial para cuidar da saúde, pensando não em agora, não em 3 meses, mas daqui a 10, 15, 20 anos. Porque eu consigo, garanto para você, eu consigo ajudar meus pacientes hoje, em 3, 6 meses, transformar o físico do jeito que ele quer. É tranquilo. Isso, na verdade, não eu, qualquer médico faz. Com a munição, o armamento medicamentoso que a gente tem hoje, o arsenal terapêutico, fica muito fácil. Fica menos difícil. Fácil não, mas fica menos difícil. Você ajudar alguém a emagrecer, você ajudar alguém a ganhar massa muscular. Mas eu quero que essa ajuda de emagrecer e massa muscular vire uma rotina para que há 10, 15, 20 anos ele continue acompanhando comigo. E ele fala, João, eu lembro de você. Lembra quando a gente começou lá em 2025? Hoje a gente já está em 2050, olha como é que eu tô.
nos meus 50, 60 anos, um físico bom, atlético, um VO2 bom, uma boa capacidade respiratória, cardiorrespiratória, forte, levantando peso, cuidando do neto, da neta, cozinhando, estudando, correndo. É isso que eu quero para o meu paciente. Botar um shape, perder um shape, emagrecer, ganhar músculo, isso é muito fácil. Isso é a parte fácil, qualquer um faz. Se não, eu não tava aqui, ó, vendo vídeo aula, fazendo especialização na USP, não precisava, cara. Hoje qualquer médico pode prescrever um anabolizante para ganhar massa muscular. Hoje qualquer médico pode prescrever um Mounjaro, um Ozempic para secar. Muito fácil. Isso é muito fácil. Agora, juntar performance, resultado no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, aqui tem um diferencial. E só chega no longo prazo quem sabe fazer a investigação inicial, detectar problemas precoces e tratar, para que isso não impeça o paciente de chegar lá. E é por isso que eu estudo tanto. E é por isso que eu vim fazer a especialização no maior programa de residência médica da América Latina, que é o da USP. Porque eu julguei que era o melhor. Eu julguei que estar nos melhores hospitais, com os melhores profissionais, que eu tenho essa possibilidade, esse privilégio hoje, vai me tornar também, no médio e no longo prazo, um dos melhores. Me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Essa é uma das frases que eu acredito muito. Outra frase que eu sempre falo para vocês: a palavra conquista, mas o exemplo arrasta. É a frase do meu batalhão, o 23º Batalhão de Caçadores. Eu falar para você aqui no vídeo, você vai concordar comigo. Você pode concordar, pode não. Aí você vai olhar, poxa, mas o João faz. Aí você vai abrir meu Instagram, você vai ver eu treinando. Você vai ver eu fazendo dieta. Você vai ver eu mudando o meu físico, eu ganhando volume, eu perdendo volume, eu ganhando gordura, eu perdendo gordura. Eu melhorando o VO2, eu melhorando capacidade cardiorrespiratória. Você vai ver toda a minha rotina. Você vai ver, pô, o cara faz o que ele prega. Ele tem a skin in the game. Então eu aliei o melhor que eu tinha da teoria, no melhor local possível, com a prática. E eu estou levando essa prática à excelência. Qual é a excelência prática no esporte? É você competir. É o mais alto nível que a gente pode chegar, é a competição. É ser o atleta. É o mais alto nível de performance física. E é por isso que eu me propus a, daqui exatos... Nossa, como tá próximo? Eu fui olhar agora, eu me assustei. Aqui, ó. Dia 13 de dezembro é o dia da minha competição. Como tá próximo? Agora eu fiquei preocupado. Mas eu vou me colocar mais uma vez à prova. Eu já competi. Para você que não me segue no Instagram e só me acompanha no YouTube, ó. Esse aqui sou eu. 2021. Em outubro de 21 eu competi a primeira vez no fisiculturismo. E desde então nunca mais eu consegui. Seja por questão de tempo, de financeiro, de sobrecarga de trabalho, estresse. Hoje, a única parte que melhorou foi o financeiro, porque a parte de sobrecarga de trabalho, residência, planejamento da clínica, sociedade, projeto de empreendimento na área de ensino, tudo isso está sobrecarregando? Tá. Mas eu vou me propor mais uma vez a fazer. E eu vou mostrar, cara, foi muito difícil. Mas tá aqui, ó. Eu já fiz uma vez. E se eu já fiz, é porque eu sei como é que eu cheguei aqui. E eu sei que hoje, com o conhecimento que eu tenho, 4 anos após, dá para eu fazer melhor. E esse conhecimento da alta performance no esporte e na medicina, eu levo para o meu paciente. É por isso que o meu atendimento é diferencial. E hoje, a minha função é treinar outras pessoas, outros colegas médicos, a atenderem da mesma forma que eu faço. A ensinar, passar o conhecimento que eu estou aprendendo com outros, eu vou passando para os demais. Assim como eu estou passando para vocês aqui gratuito. É esse o meu objetivo final. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui na descrição, que a sua dúvida, se ela for boa, ela vira um novo vídeo. Meu nome é João Diniz, eu sou médico e eu trabalho com a gestão da sua saúde e performance. E eu elevo para o próximo nível tanto atletas quanto pessoas comuns que querem chegar no next level. Forte abraço, senhores. Te espero no próximo vídeo.